a mediunidade sofre alterações com a idade? Ela colocou aqui 63 anos. E a mediunidade psicofônica. Noto diferenças. Gratidão a toda a equipe. E aí, gente? Com a Sâmia. Posso falar? Olha, o Kardec, ele já colocava alguma coisa sobre isso lá mais para o final do Livro dos Médiuns, capítulo 16, né? Quando ele faz como se fosse um resumo da organização da mediunidade, ele faz uma diferença entre os médiuns novatos e os médiuns que eles chamam formados e os médiuns experiência. Tem um monte de classificação que ele gosta disso, mas isso aí que chama atenção nesse caso. O que ele diz? Que o médium novato, ele tem a característica do aluno novato, ele é inseguro em relação à sua mediunidade, então ele acaba sendo mais lento, porque você está falando aí de psicofonia. Ele acaba sendo mais lento quando ele se manifesta, mais titubeante, é como se fosse mais difícil, né? E muitas vezes quando termina, eu não sei se era isso mesmo. Então, isso é uma característica. Com o passar do tempo, ele vai adquirindo o que Kardec chama de uma aptidão, que pode acontecer em pouco tempo com uns e em mais tempo, isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa fica mais apta, ele chama de médios formados, tá? Então, ele passa a dar a manifestação na mediúnica com mais facilidade, com mais segurança. Ele passa a compreender mais como a coisa funciona, como nós, quando estamos aprendendo a usar um equipamento ou a tocar um piano. Mas existe um terceiro tipo que ele fala, que são os médiuns experientes, que estão além do médium formado. É aquele que ele tem tato, ele tem aquele feeling. Quando ele sente que ele vai dar passividade, ele já consegue perceber a natureza do espírito. Peraí, ele já percebe se é animismo ou se é a mediunidade. Ele tem um tato diferenciado que só a experiência, o tempo e o passar realmente por essas situações durante muito tempo vão dando a esse médium, que passou de ser apenas apto para ser o médium experiente. Então, a gente vê, às vezes, na mediúnica, as pessoas que percebem o que está acontecendo com muita facilidade em termos de mediunidade. Então, você não descreve o que foi que aconteceu com você, mas sim, às vezes, essas características podem mudar porque você amadureceu enquanto médium. Você pode ter desenvolvido aptidões maiores e você pode ter conquistado muita experiência e, além disso, por conta disso, os espíritos trabalhadores do ambiente podem estar investindo em você, para que você possa fazer um trabalho além daquele que você está acostumado. Então, eu comecei a receber entidades de tal tipo, que antes eu não recebia. Enfim, você pode sentir essas diferenças, porque a mediunidade, como um dom, ela não é estática. Assim como tem pessoas que, num determinado momento da vida, essa mediunidade pode ser suspensa, né? Ou até perdida totalmente. Eu destaco aqui uma coisa que eu acho também importante, que é o fato de que nós, independente de mediunidade, com a idade, a gente vai ficando mais perceptivo. A gente vai percebendo mais quando as pessoas estão tristes, estão magoadas, quando elas estão alegres. As nossas percepções, elas se dilatam com a idade, porque a gente começa a ter muito mais conhecimento sobre o espírito humano. Então, a nossa mediunidade também se desenvolve. Eu sinto que o ambiente tem uma entidade aqui, a gente se entrega mais, a gente confia mais, a gente tem mais certeza no trabalho que faz. Então, as travas que muitas vezes a gente tem, se eu não vou deixar falar, eu não vou deixar dizer, eu não vou permitir, a gente vai aprendendo a se soltar um pouco mais, a permitir com que as intuições sejam muito mais perceptíveis.
E a gente vai, exatamente por conta disso, desabrochando sentimentos que a gente já possuía, mas eles estavam contidos pelo ego. Na medida em que eu vou aprendendo a confiar, eu vou soltando. E aquilo que eu já tinha maravilhoso acaba se desenvolvendo mais. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou dizendo. Kardec diz que a mediunidade ela se distribui de maneira igualitária entre homens e mulheres. Já viram que a mediunidade ela não tem preferência de sexo. Tal. E por que na mesa mediúnica tem muito mais mulheres do que homens como médiums? Porque os homens são educados a não sentir. Engole o choro, não tem que sentir. Seja firme, seja um homem, não pode. E a mulher ela é estimulada a sentir. Então, esse estímulo acaba fazendo com que seja mais fácil a mulher se permitir a percepção das coisas espirituais. Então, tem muito homem médium que, em função dos freios que ele tem, ele não permite a manifestação da sua sensibilidade. Não é o meu caso, né? Eu não sou médium mesmo, mas tem muita gente que é contido. À medida que vai envelhecendo, a pessoa vai... Deixa, vamos sentir, vamos experimentar. Então, você vai desabrochando e vai tendo a sensação de que a mediunidade mudou. Não é. São as portas da alma que estão mais abertas. Não é o sol que mudou, né? É a janela da casa que abriu.